eu compartilhar minha tela aqui rapidinho, só para mostrar aqui para vocês aqui o Instagram do Agile Trends, né? Para quem não está ligado, já salva essa data aqui, dia 6 e 9 de abril, nós vamos ter Agile Trends São Paulo. É uma experiência tremenda. Eu fui lá esse ano e, meu irmão, o mundo acontece ali em São Paulo, né? É um negócio surreal, né? E o Agile Trends de São Paulo lá vai ser de 6 a 9 de abril. Então, quem já quiser se planejar para dar um pulo em São Paulo nessa época, vale a pena. A gente tem virada de lote agora, semana que vem. Né? Aqui a Dani colocou 24... Ah, não, tá. Na verdade, aqui são as datas dos workshops. Vai ter workshop aqui em Brasília, de agilidade, no dia 28 e 29 de novembro. E vai ter também em São Paulo, uma semaninha antes, dia 23 e 24 de novembro. E teve virada de lote essa semana. Se você tá ligado, tá querendo participar desses workshops, me manda um zap ou responde o meu e-mail, que a gente troca uma ideia e tenta ver se a gente consegue alguma facilidade. Se você está precisando de documentação para andar com o processo aí na sua empresa, sobretudo empresas públicas, entre em contato com a gente também, que a gente vê que a gente pode te ajudar aí. Beleza? E vamos ao nosso Knefin. É um tema muito gostoso, Destino. Biel, e tem chão para falar, viu, cara? Muito massa. Tem chão para falar, viu? A gente, como eu estava te falando, a gente vai selecionar o que não falar e, putz, é difícil. Então, oficialmente, vamos ver quem está lá no YouTube, dá um oi para a turma lá, vai? Ah, claro, claro. Vamos ver quem está ali. Tá a Cristiane está falando. Fale aí o seu nome, de onde você está nos assistindo, se você está sentindo esse calor aqui de Brasília ou se você está sentindo o calor de outra região do Brasil. Né? O Diego já está no ar, a Cris já está no ar também. A Cris falando que ontem tinha um sol para cada habitante. Ah, Ave Maria. Hoje é. Caramba. E fale aqui pra gente também se você já conseguiu assistir os 2 primeiros episódios. Eu tô entendendo que a galera de hoje é a galera que engajou mesmo nessa trilogia. Então, eu imagino que nessas últimas 2 semanas a cabeça ferveu, né? Tanto na aplicação como nesses conceitos, que são conceitos muito interessantes, né? E faz a gente olhar os nossos projetos com outro olhar. Verdade. Pra gente, se você participou dos 2 webinários anteriores e de onde você está falando. Enquanto a galera vai comentando aí, Gino, pode mandar brasa. Bom, então, oficialmente, boa noite. Deixa eu ver quem está aqui no YouTube para dar um oi. A Cris está aí. O Diegão está aí. O Diego está falando que não recebeu o link. Pessoal, então, a turma que está aí no YouTube, eu vou pedir um favor para vocês. Joga na mão aqui da turma esse link que eu vou passar aqui para vocês, ó. Como agora o Biel vai estar aqui comigo, é até ruim vocês se cadastrarem, mas joga o link do YouTube direto, que o pessoal vem aqui, assiste, e depois vai para o canal do Agile Trends, que esse vídeo vai para lá, e na próxima eu espero que a gente consiga resolver isso da transmissão direto pelo canal do Trends, que é legal, porque fideliza o pessoal por lá, e fica tudo num lugar só, né? Talvez isso aqui também às vezes acaba atrapalhando um pouquinho, o pessoal vai para um canto para o outro, mas está sendo transmitido ao vivo daqui, e depois o vídeo vai para lá. Mas faz um barulho ali, joga lá nos grupos, chama a galera lá, enquanto eu vou dando oi. Às vezes tem gente que quer saber o que está rolando e não sabe, né? Cris, boa noite. Diego, boa noite. Tem mais alguém aí que quer falar com a gente? Manda um oi para cá. Eu vou começar pelo que a gente fechou no último domingo, né? No último domingo, a gente começou falando isso aqui, ó. Desculpa, a gente terminou falando isso aqui, ó. Como montar o seu modelo do Knevin. Nós não recebemos muitas contribuições, a gente não recebeu contribuições dos modelos. Ou porque a turma realmente, na correria da semana, acabou não fazendo, ou porque ficaram com dúvida, alguma coisa. Se foi a questão da dúvida, manda um zap, chama a gente aí para conversar. Se não teve tempo, tira um tempinho para fazer. Sabe quanto tempo você vai precisar aqui para poder fazer isso? Se você for fazer sozinho, o que não é o ideal, mas pode ser, vou fazer sozinho, não mais do que meia hora. Se você for fazer com a tua equipe,
1 hora, 2 horas no máximo para você conseguir fazer. Então, não é muita coisa, né? Dá para você desenrolar. A gente pediu para você fazer um apanhado aí de situações que aconteçam anualmente, mensalmente, diariamente, aleatoriamente, e, por exemplo, seguindo caso você faça sozinho, né? Agora, se for fazer na tua empresa, seguindo um roteirozinho como esse aqui, ó. Quais são os problemas que acontecem na tua empresa anualmente? Discute a lista entre o pessoal que está lá com você, com a tua equipe, retira as duplicatas e vai para a segunda. O que acontece na tua empresa mensalmente? Discute a lista lá com a tua equipe, remove as duplicidades e vai para outra. O que acontece na tua empresa diariamente? Mesma coisa. E o que acontece na tua empresa aleatoriamente? Mesma coisa. Então, a gente foi de anualmente, mensalmente, diariamente, remove as duplicidades e aleatoriamente remove duplicidades. Seleciona o melhor exemplar de cada domínio. Você vai ter uma lista enorme ali de coisas que você levantou, de situações que você levantou com a tua equipe, ou sozinho, ou sozinha. Acha qual é o melhor representante de um domínio óbvio. Qual é o melhor representante do domínio complicado? Qual é o melhor representante do domínio complexo? E qual é o melhor representante do domínio caótico? Gino, como é que eu sei qual é o melhor representante de cada um dos domínios? Tem aquela perguntinha básica que você pode fazer para saber se é de um domínio ou se é de outro domínio. Primeira perguntinha, tem uma melhor prática? Se tiver uma melhor prática, uma única resposta, é óbvio. Se tem uma boa prática, são várias respostas, e eu preciso selecionar a melhor resposta para aquele determinado problema, para aquele determinado contexto. Então, resolver precisa de análise, precisa de dados, precisa de gente fazendo perguntas, precisa de gente interpretando dados. É o complicado. Não há respostas prontas, nem melhores práticas, nem boas práticas. E uma solução tem que emergir, então é o lugar do complexo. É uma coisa inédita, é uma coisa que não é possível de ser repetida, é uma coisa que aconteceu e que se você não agir imediatamente, você pode ter problemas? Caótico. Cada uma dessas, você tem uma característica. O caótico, você pode também trabalhar eliminando as outras. Se é uma coisa que não tem melhor prática, não tem boa prática, não tem prática emergente, cada vez que acontece é uma coisa diferente. Cada vez que acontece, a gente não sabe o que vai acontecer. Sabe quando cai o servidor? Pô, caiu o servidor. E agora? Putz, não sei. Putz, será que alguma transação ficou para trás? Será que algum cliente ficou com a transação pendente? Será que alguém transferiu R$1 milhão e agora não caiu na conta? Cada vez que cai e desliga, é um momento de caos. E depois, aquilo se estabiliza, né? Tem aí um exemplo disso. Grande Minei. Depois, você vai pegar... Porque o que você fez? Você selecionou os 4 principais, né? Quando você selecionou os 4 principais, sobrou um monte de coisas. O que você faz com esse monte de post-it que sobrou? Pega esses post-its e distribui na quadro ou no modelo que você está fazendo. Quer dizer, dá um jeito de distribuir isso. Deixa eu ver se eu consigo fazer um trem aqui legal para vocês verem. Acho que vocês estão vendo. Ah, tá, beleza. Então ficou um pouquinho, Tá, né? mas dá para ver bem. Vamos ver com o pincel aí agora. Legal, vamos ver se ela vai conseguir me ajustar o foco. Agora sim. Então aqui, ó. Eu tenho aqui um representante do complexo. Eu tenho um representante. Agora sim. Do complicado. Desculpa, do caótico. Um representante do complicado e um representante do óbvio. Cada um desses conserva uma característica extrema. Quer dizer, de todos os post-its que você tem, esse daqui é o que mais representa um domínio do óbvio.
Se esse aqui é o que mais representa um domínio do óbvio, os outros que estão aqui não são tão óbvios quanto esses, por mais óbvios que sejam. Esse é o melhor representante do complicado. Os outros aqui, por mais que sejam complicados, não são tão complicados quanto esse. Esse é o que tem mais cara de complicado. Aqui, né? Legal. Esse aqui, complexo, é o melhor representante do complexo. É o melhor representante de uma situação que, quando acontece, a resposta tem que emergir. Esse é o melhor representante do caos. Você tem já, então, o diagrama com os 4 principais. E os outros? Imagina, então, que cada um desses que você colocou é um ímã. Que cada um desses representantes extremos é um ímã. Imagina que os outros, eles são ímãs também. Só que esses, como são representantes extremos, são ímãs extremos. Agora, esse aqui, ó, é um outro post-it e é um ímã. Pumba! Quando eu colocar ele aqui, se eu colocasse ele no meio, qual desses 4 teria mais influência e mais atração, exerceria maior atração nele? Então, ó, complicado. Mas ele não é tão complicado quanto esse, porque esse é um extremo. Então ele fica mais ou menos aqui. Agora, é só complicado? Não, ele tem também um pouco de complexo. O campo magnético do complexo também faz uma atração, exerce uma força sobre ele. É como se eu tivesse 4 esferas e cada uma dessas esferas é o campo magnético, e alguns vão estar aqui, ó, entre o óbvio e o complicado, outros vão estar aqui entre o complexo e o caótico, outros vão estar aqui no meio de 3, outros vão estar aqui no meio de outro 3, e assim eu tenho a disposição de todos os post-its dentro dos campos magnéticos. No final, o que você vai ter? Um modelo como esse, cheio de coisa distribuída. O que você faz depois? Então, agora eu vou voltar para o quadro. Já estou percebendo que eu preciso pegar umas canetas coloridas aqui, deixar aqui. Faz falta, sabe? Eu não tenho mais nenhuma aqui. A Isabel pega tudo de caneta, cara. Não pode deixar caneta aqui. Ela não pode ver caneta, ela sai pegando, rabiscando tudo. Então eu preciso dar um jeito de colocar aqui em cima. Olha só. Você ficou, depois que você distribuiu, então aqui tem o extremo, o outro extremo. E aqui tem os outros que você foi distribuindo, não tem? Mesma coisa aqui, ó. E tem um monte aqui no meio, tá não? Aqui, ó. Um monte. O que você vai fazer? Esse eu tenho certeza que é o extremo do óbvio. E esse post-it aqui? Ah, esse eu tenho certeza que é óbvio. E esse? Certeza que é óbvio. E esse? Esse não é óbvio. É complicado? É complicado. Pega um barbante e passa aqui no meio. Porque você acabou de identificar a fronteira entre o óbvio e o complicado. E esse é óbvio? Tenho certeza que é óbvio. E esse é óbvio? Não, não é óbvio. É complicado? Também não é complicado, não tenho certeza. Ele deve ser algo entre o óbvio e o complicado. Pega o barbante e passa por fora. E vai fazendo assim. Depois o que acontece? Um outro barbante para os complicados. Desculpa, para os óbvios. É óbvio? É óbvio. Esse aqui eu não tenho certeza. Vem para cá. Mesma coisa para o complexo. Esse aqui é complexo? Esse é complexo, tenho certeza. E esse? Esse aqui não é complexo. É caótico? Também não sei se é caótico. Então eu passo um barbante delimitando que esse eu tenho certeza que é complexo. Esse aqui, eu passo outro barbante do caótico e ele fica do lado de dentro. Porque eu não tenho certeza que ele é caótico e também não tenho certeza que ele é complexo. Mesma coisa que esse que está aqui, ó. Olha como é que ficou o teu modelo Kineve. Esses ficaram de fora, certeza que eles são complicados. Esses ficaram de fora, certeza que eles são óbvios. Esses ficaram de fora, certeza que são complexos. E esses dois ficaram de fora, certeza que são caóticos.
mas eu tenho 3 que ficaram do lado de dentro. Por que eles ficaram do lado de dentro? Porque esses 3 estão sob influência do campo magnético de 2 ou mais domínios. E aí você vai ter alguma coisa mais ou menos assim, ó. Tá vendo esses que estão no meio? Olha, eu tenho 4 barbantezinhos, saca só. Um, 2, 3, 4. Aqui, ó. 4 barbantezinhos. Esses que estão aqui no meio são aqueles que eu não tenho certeza de onde são. Vou dar um exemplo aqui, ó. Esse daqui ele tem influência de pelo menos 2, né? Complexo e óbvio. Desculpa, complicado e óbvio. Qual pode ser um exemplo disso? Um exemplo disso pode ser quando cai a net na sua casa. Quando cai a net na sua casa, então caiu a net. Caiu a net. É algo óbvio ou é um problema que está no óbvio ou é um problema que está no complicado? Depende. Quando você liga na net e você recebe um checklist, desliga o modem, espera 10 segundos, dá 3 pulinhos, dá uma voltinha, não sei o quê, flexão, abdominal, agora liga de novo. Opa, funcionou? Funcionou. O que ele te fez? Ele fez um checklist, um passo a passo, para você restabelecer o teu sinal da net. Então, se funcionou, era óbvio. Se o checklist não funciona, o que a net te fala? Aguarde um momento que vamos transferir para um especialista. É isso que eles fazem. Eles pegam o teu problema que estava aqui no óbvio. Opa, o checklist não funcionou. Se o checklist não funcionou, então o trem não é óbvio. Ele tem uma parte óbvia e uma parte complicada. Seriam 2 post-its. Um post-it. Net caiu antes do checklist. Antes do checklist, é óbvio. Net caiu depois do checklist. É complicado. Net caiu depois do especialista. Complexo. Por que complexo? O que eles fazem quando o especialista não consegue resolver pelo telefone? Eles mandam uma equipe para a sua casa para fazer alguns testes e experimentações. Algo que acontece no complicado. Então eu tenho o mesmo post-it que estava sob influência de 3 esferas magnéticas. A do óbvio durante o checklist. Se o checklist não funcionou, especialista. Se o especialista não funcionou, time. E aí eu tenho 3 histórias. O resultado disso aqui seria algo marromeno assim, ó. Só um instantinho que eu vou aqui. Tá vendo só? Por que você fez? Você foi dividindo aqueles post-its que estavam aqui no meio em 2. E ao dividir, por exemplo, esse azulzinho aqui em 2, um veio para cá, outro veio para cá, e o barbante que estava aqui dividindo esses 2, ele consegue passar, porque agora um ficou em cima, outro ficou embaixo. E com isso você acabou com os que estão no meio, que são a desordem. E fica com um modelo desse jeito, ou quase assim. Se ficar mesmo assim alguma coisa aqui no meio, significa que é algo que você tem influência de mais de um domínio, aqui o post-it vermelhão no meio, tem influência de mais de um domínio e você não conseguiu separar a parte óbvia da parte complicada, da parte complexa ou da parte caótica desse problema. Isso quer dizer o quê? Que qualquer coisa que você vai fazer com relação a esse problema, qualquer resposta que você vai dar para esse problema, você corre um sério risco de dar uma resposta errada. Você não sabe onde está o problema, se ele é óbvio, complicado, complexo ou caótico. Eu preciso entender melhor esse problema para poder tomar alguma decisão sobre método ou abordagem para poder utilizar. Mas, para aqueles que você conseguiu tirar e deixar aqui nos domínios, hoje não fala uma coisa. A coisa está me incomodando aqui. Você deu uma volta enorme nesse negócio.
Pega post-it, tira post-it, divide post-it, bota post-it, tira post-it. E vem cá, por que é que ser um banco inteligente, você fica aí cheio das técnicas, parece que gosta de ter trabalho duplo, né? Por que ser um banco inteligente? E quando você pegou todos os post-its, olha só como a gente pode ser mais esperto, né? Depois que você pegou, pega, dá uma embaçada aqui agora. Aí, agora vai funcionar. Por que você não faz o seguinte? Depois que você pegou todos os post-its, com aquele monte de post-it, em vez de você ficar perguntando se o trem é isso, se é aquilo, se é aquilo, se é aquilo outro, faz assim, ó. Divide logo o negócio em 4, para de história, pega o post-it e pergunta, é óbvio? É óbvio. É complicado? É complicado. É complexo? É complexo. É caótico? E aí não tem esse trabalheira de ficar quebrando post-it em 2 e sobe um e desce outro. Não precisa disso. Você já desenha logo o tal do Kinevin e já prega logo o post-it no canto certo. E acaba com essa frescura de é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Por que eu não fiz isso? Esse modelo que poderia ter sido feito é um modelo chamado de categorização. E o que é uma categorização? Uma categorização é quando o modelo precede os dados. Eu desenho um modelo e, com base no modelo, eu vou enquadrar a sua vida em um modelo. E, ao fazer isso, o que aconteceria com a NET? Você seria obrigado a optar entre o óbvio ou o complicado. Se você opta pelo óbvio na NET, o que acontece quando o checklist não funcionar? Caos. Você não sabe o que fazer. Porque você só se preparou para uma resposta para esse problema. Checklist. Ah, mas então você é mais esperto. Se tiver entre o óbvio e o complicado, eu já vou logo para o complicado, porque eu não corro esse risco de ir para o caótico. O que você acabou de fazer com a tua operação? O atendimento do checklist, que custa 0,05 ou 0,5 centavos por atendimento, você acabou de ter que alocar uma equipe especialista para cada problema que tem uma melhor prática. E aquilo que você estava pagando 5 centavos, agora vale 72 centavos por atendimento. E o preço da sua assinatura foi para a estratosfera e você acabou de perder todos os seus clientes porque a turma não consegue pagar esse serviço caro que você fez. Agora, no modelo que a gente está fazendo, o que acontece? Eu tirei as canetas da sala, esquece caneta. Prega todos os post-its e depois que os dados estiverem dados, perdão com o pleonasmo, depois que os dados estiverem postos, o modelo emerge a partir dos dados. E aí eu não forço você a tomar decisões de resposta antes de conhecer o problema. E esse modelo, como é que ele chama? Esse modelo se chama sense making, ou fazendo sentido. Eu entendo o problema para optar por dividir ou não o post-it. Então, imagina, eu posso fazer categorização? Se você tiver certeza que são coisas muito simples de resolver, não necessariamente óbvias, mas simples, e que você não vai ter muita perda em juntar as coisas, faz, porque é mais rápido. A categorização é mais rápida. Só que a tua perda na qualidade da resposta e o risco de classificar uma coisa como óbvio, não sendo, é enorme. Cuidado com isso. Então é assim que a gente fazia a gente podia ter feito o sense making. E aquelas histórias, aqueles post-its, aquilo que você quiser chamar do nome que você quiser, que ficou, por exemplo, nessa região do amarelo, são práticas convidativas para você adotar o design thinking. Não tudo aqui, mas mais para frente a gente vai ver que o domínio não é 0 ou 1, ou caótico, ou complexo, ou complicado, ou óbvio. Aquela região que você selecionou, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá, ela tem uma função. E mais para frente a gente vai ver isso. Mas essa dinâmica de algo que passa pelo caos rapidamente, sobe para um complexo, para vários experimentos, seleciona os melhores experimentos e submeto para a construção de produtos, é a dinâmica do design thinking.
Aquilo que estiver mais baixo, mais perto do complexo e em cima mais perto do caos e do complexo, uma boa prática é o design thinking. Aquilo que estiver mais para cima, que são, por exemplo, protótipos que já foram validados. Imagina só que eu peço para você fazer uma ponte de papelão. Ó, a gente vai fazer uma ponte de papelão para a turma passar só de skate. Putz, eu não conheço como fazer esse modelo. Que estrutura de ponte? Que arquitetura vai ser? É uma ponte desse jeito ou desse jeito? Chama 20 equipes e dá papelão para eles, uma quantidade limitada, e dá 5 dias para eles trabalharem nisso. Olha as restrições aí. Restringe o sistema. Em 5 dias você vai ter o quê? Dezenas de protótipos de ponte. Por exemplo, utilizando um método que faz exatamente isso. Te dá recursos limitados e restringe o uso desses recursos por 5 dias. Olha aqui, ó. Resolva grandes problemas e teste novas ideias em apenas 5 dias. Aquela zona do amarelo, que eu falei design thinking, é a zona de métodos baseados em design thinking, como o design sprint. O que eu fiz? Restringi o sistema a 5 dias e aqueles materiais, e as pessoas vão gerar protótipos, vários protótipos. Hackathons fazem isso. Seleciona os melhores protótipos, as pontes que se mostraram mais promissoras. Essas pontes, elas serão construídas utilizando uma abordagem ágil. Por que tem que ser ágil, Gino? Porque você nunca fez essas pontes antes. Você vai precisar fazer e aprender e, eventualmente, corrigir uma coisa ou outra, porque entre o protótipo e a realidade tem um caminho. E esse caminho, o Eric Ries chama de caminho dos saltos de fé, onde você vai ter que testar várias hipóteses, vários experimentos. E aqui, para falar de ágil, rapidamente, uma breve história. Não sei se todos vocês já ouviram essa história, mas eu faço questão de falar, porque quando a gente traz ágil, tem que falar disso. Como que surgiu o ágil? Quando aqueles 17 caras se reuniram, os caras que escreveram o Manifesto Ágil, para uma reunião rotineira de XP, ano após ano, eles faziam essa reunião de XP para discutir boas práticas de XP. Em 2001, eles perceberam que estava surgindo um monte de métodos ágeis. E eles precisavam criar um manifesto que abarcasse os principais valores e princípios que percorriam todos esses métodos, para dizer para eles, para orientá-los a trabalharem sempre da mesma forma em relação a alguns princípios. Então, não violarem determinadas diretrizes. Olha só, regras, restrições para que os métodos não caiam no caos. Então, eles resolveram criar um manifesto que incorporasse todos os princípios e valores que eles acreditavam. Esses princípios e valores, eles chamavam de princípios e valores de métodos leves para o desenvolvimento de software. Mas o nome Manifesto Leve para o Desenvolvimento de Software não funcionava. É um nome feio. Então, eles fizeram uma votação para descobrir qual seria o melhor nome. E o nome que ganhou como melhor, primeiro colocado, e quem conduziu foi o Martin Fowler, foi, adivinhe, começa com A. Adaptive. Adaptive foi o nome do mais votado para o manifesto. Gino, se ele foi o mais votado, por que ele não foi eleito? Porque 2 anos antes, esse cara, o James Highsmith, que é um dos caras que assina o Manifesto Ágil, ele está assinando como Jim Highsmith, que é a abreviação, né, um nome carinhoso para James. Ele tinha escrito em 99 esse livro, Adaptive Software Development. Se eu faço um manifesto chamado Adaptive Manifesto for Software Development, o que acontece? Eu estou consagrando esse livro como a principal referência para isso. E num universo que os 17 eram consultores, todos eles tinham suas empresas, todos eles escreveram aquilo juntos, não era justo, não parecia justo trazer um nome que iria favorecer um deles. Então, eles abandonaram o Adaptive e foram para Ágil. Então, Ágil não é rápido, Ágil não é fazer mais, Ágil não é gastar menos, Ágil não é nada disso. Ágil é adaptativo. Quando eu digo que práticas ágeis
práticas adaptativas. Por isso, os protótipos que saem do amarelo e vão para o azul, eles têm que receber práticas adaptativas para que possam mudar rapidamente, porque eles não têm certeza de como fazer. É a primeira ponte de verdade que se constrói com papelão. Todos os outros experimentos foram com protótipos. Eu tenho que ter práticas que me permitam rapidamente mudar alguma coisa antes que a ponte caia ou antes que eu gaste muito dinheiro fazendo a ponte errada. Ciclos. Faz um ciclo, mede o desempenho, mede os resultados, faz uma retrospectiva de como nós trabalhamos, pensa, aprende, melhora e novo ciclo. E, Gino, como é que eu determino o tamanho desse ciclo? Pergunta que todo mundo que trabalha com ágil faz. E agora talvez faça muito sentido para você a resposta que eu vou dar, depois de você acompanhar o que Kinevin com a gente aqui. Ó. Essa reta representa o diâmetro desse ciclo de iteração. Vamos considerar que esse diâmetro ele é o período do ciclo de iteração. Ele é a duração desse ciclo de iteração. Tudo bem? Como eu consigo calcular se essa reta é uma reta que vai durar 2 semanas, 4 semanas, 1 semana, 10 dias? Como? O nível de complexidade. Quanto maior a complexidade, mais eu preciso receber feedback. Gino, não entendi nada desse negócio de maior complexidade. Torna o troço mais claro aí, por favor. Tá bom. Segura aí que eu vou tornar. Imagina que eu tenha uma série, uma sequência que vai de 1 a 9, onde 1 é altíssima complexidade e 9 é baixíssima complexidade. Já existe algo parecido, e isso é chamado de Technology Readiness Levels, ou nível de prontidão da tecnologia. É algo que separa a ciência da inovação. O rosa é ciência, é criando conhecimento na academia, por meio de pesquisa básica, pesquisa aplicada e estudos de viabilidade, que vai de 1 a 3. Do 3 até o 5 é demonstração nessa tecnologia. Protótipos, muitos protótipos, tentando ver se aquele conhecimento que foi gerado pode ser aplicado. Do 5 ao 6, eu seleciono e desenvolvo os melhores protótipos. É o lugar do ágil, lembra? Então, de 1 até 3, pesquisa. Pesquisa básica e aplicada. Por exemplo, via hackathons, por exemplo, via design sprint, por exemplo, via métodos que gerem muitos protótipos. Do 3 ao 5, eu tenho protótipos selecionados e feitos, por exemplo, via design sprint. Vamos melhorar isso. Do 1 ao 3, só pesquisa, não tem protótipo. Ou se tiverem protótipos, podem ser protótipos de baixíssima qualidade. Posso fazer um design sprint ou design thinking para entender problemas e gerar possíveis problemáticas, possíveis situações problema a partir de problemas maiores. Pega um ODS, acabar com a fome, é um problemão. Quais são os possíveis problemas relacionados a isso? Eu consigo ter ali uma gama de possíveis problemas, de 1 a 3. De 3 a 5, eu vou tentar desenvolver protótipos que resolvam esses problemas. Lembra do duplo diamante? Diverge, converge, diverge, converge. Aqui, por exemplo, eu vou entrar numa maratona de design sprint para criar protótipos que possam resolver esses problemas. Seleciona os melhores protótipos, os mais promissores, e esses mais promissores são desenvolvidos de 5 a 6, utilizando abordagens ágeis, ou adaptativas, né? Muito melhor. De 7 a 9 é a inovação. É quando uma dessas soluções que você testou e desenvolveu e colocou no mercado, de fato se parou em pé, e você pode agora vender e emitir a primeira nota fiscal com ela. A inovação acontece de 7 para frente. De 1 até 5, eu tenho pesquisa e prototipação, e de 5 a 7, eu tenho desenvolvimento utilizando abordagens adaptativas. Olha só, é mais ou menos isso.
baixa maturidade na tecnologia e no conhecimento sobre o problema, média maturidade e alta maturidade, de 1 a 9. Agora, pega essa escala e joga ela no Kinevin. Olha como é que ela ficaria. Então, agora eu consigo ter uma ideia de onde eu consigo aplicar, ou perdão, que tipo de solução eu posso aplicar ao problema. Se quando você pegou os teus post-its, saca só que louco isso, hein? Ó, uma coisa importante. Isso não está documentado pelo David Snowden, tá? Isso aqui é invenção minha. Eu estou fazendo a tese de doutorado para justificar essa parada aqui. Então, você não vai encontrar literatura nenhuma comparando os dois modelos. O primeiro louco que resolveu fazer esse negócio, de pegar a Technology Readiness Level, que é uma escala da NASA, e comparar, por isso que eu vinha fantasiado aqui hoje, pegar essa escala da NASA, juntar com o Kinevin e tentar entender se há uma correlação, como até agora se mostrou sim, e descobrir uma maneira de classificar o problema usando os dois modelos. O primeiro doido que está fazendo isso sou eu. Você pode procurar e você não vai encontrar. Então, Gino, não encontrei referência. O que está acontecendo? Que você fez um webinar com um monte de coisa sem referência. O Kinevin tem referência científica, TRL tem um monte de referência científica. O que a gente está testando é se esses modelos podem se sobrepor para eu ter mais facilidade na hora de selecionar se vai ser Scrum, se vai ser XP, se vai ser DT, se vai ser X, se vai ser P, se vai ser T, se vai ser O. Beleza? Estamos numa fase de experimentação também com relação a isso. Isso é importante. Então aqui, ó. Se o que a gente está criando aqui juntos for verdade, eu tenho o Kinevin com uma escala que vai de 1 até 9. Na hora que você colocou os teus post-its extremos e distribuiu os outros, onde o outro estava colocado? Aqui, 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 aqui. Gino, o que é isso aqui? Esse não é inovação e não é caos controlado. Isso é catástrofe. Isso está fora da escala do 1. Gino, isso aqui? Isso aqui é um 3, ou entre 2 e 3. Gino, o que é isso aqui? É um 4, ou entre 4 e 5. O que é que eu faço no 4? O que é que eu faço no 1? O 1 ao 3, lembra? Do 1 ao 3 é pesquisa básica, design thinking. Entre o 4 e o 6, agile. Entre o 7 e o 9, waterfall. E por aí eu começo a resolver o problema. Gino, mas o 1 não é muito básico para design thinking? É muito básico. Aqui, técnicas de pesquisa e desenvolvimento parecem ser mais adequadas do que design thinking. Entre o 3 e o 4 é onde me parece que o design thinking vai melhor. E o próprio Snowden fala isso. Daqui a pouco a gente vai ver uma tela dele falando isso. Entre o 3 e o 4. Entre o 5 e o 6 é onde o Agile parece funcionar melhor. Entre o 7 e o 8 é onde o Waterfall parece funcionar melhor. 9 é processo. 9 não é projeto. Lembra da pergunta do bode que a gente fez semana passada? Isso aqui é risco zero, ou tem que ser risco zero. Se é risco zero, segundo Eugene Fama, não tem risco, não tem retorno. Se o risco é zero, o retorno é zero. Isso é um processo operacional e não é um projeto. Não tem mudança organizacional no 9. Isso é muito importante. Vamos voltar agora lá. Se essa nossa ideia funcionar, eu tenho uma escala para distribuir problemas dentro do Kinevin. E agora eu posso começar a fatiar de acordo com com aquele range. 1 a 3, 4 a 6, 7 a 9. Eu vou dar um pause agora para trazer esse modelo, que é um terceiro modelo
para a gente utilizar na hora de comparar os dois. Esse é o modelo da difusão da inovação de Rogers, que mostra, dentre um grupo de clientes, qual o perfil do cliente em relação ao estágio do produto. Olha a parte de baixo. Olha que louco isso aqui, gente. Olha como as coisas parecem se conectar. E se isso funcionar, a gente tem uma coisa muito legal na mão. Gina, mas espera aí, você está publicando, dizendo tudo isso aqui para a gente antes de publicar? E se alguém roubar a sua ideia e for lá e publicar antes de você? Que ótimo, essa pessoa foi muito mais competente do que eu. Que ótimo, é assim mesmo. Não tem esse negócio de guardar conhecimento, isso é uma palhaçada, não faz sentido mais isso. Isso acabou, né? Conhecimento tem que jogar para vir gente melhor que eu, que nem vocês, jogar para cima disso e joga para cima do outro e a gente consegue fazer um troço. Aqui. Se esse negócio der certo, aqui. Novidades. Pain points, exatamente o nome que a gente usa no tal design sprint. Primeiros adeptos, inovadores, maioria inicial, maioria tardia, retardatários. Parece ter alguma coisa a ver com maturidade para vocês isso? Sim, parece. Gino, você leu o livro do Everett Rogers para falar sobre isso? Sim, eu li. Traz isso? Sim, traz. E no Geoffrey Moore, que é Crossing the Chasm, ou Pulando o Abismo, isso fica ainda mais evidente. É muito legal isso. Se eu pegar esse modelo e entender onde as empresas morrem, nós vamos ver que a maior parte das empresas morre aqui, entre os primeiros adeptos e a maioria inicial. Acaba o dinheiro da empresa, ela não consegue validar os protótipos antes de colocar no mercado. Ela não consegue validar porque ela gasta muito dinheiro fazendo a coisa errada, e quando ela vai colocar o produto no mercado, acabou o dinheiro, não consegue mais refazer o protótipo. Gene, o que mais você viu em relação a isso? Eu peguei esse gráfico e eu fui investigar onde a inovação morre na ciência e tecnologia. E qual foi a minha surpresa ao encontrar um nome na ciência e tecnologia chamado Vale da Morte. Exatamente o mesmo nome que aparece no gráfico do Geoffrey Moore. Vale da Morte. E onde fica esse Vale da Morte? Entre o TRL 3 para frente. Exatamente onde a gente achou que fosse ficar sobrepondo os modelos. A maior dificuldade, onde mais morrem empresas, é na transição do TRL 3 para frente. Eu digo empresas, mas são ideias, pesquisas, tá? A maior parte das pesquisas não cruza esse abismo do 3 para frente. Então, o que acontece no Brasil? O pessoal fala, o Brasil tem muito artigo publicado. Verdade, a gente tem muito artigo publicado. Só que os nossos artigos, eles estão em que TRL? São TRLs baixos. A gente publica muita coisa em pesquisa científica e tem pouca coisa em patente. Porque onde acontece a patente? A patente acontece mais para frente, quando você já validou aquela ideia. Você já tem algo mais concreto. É ali que a maior parte está morrendo. Então, olhando para isso, me parece que há, de fato, um vale da morte aqui, ó. E como é que a gente faz com nossos projetos que estão em TRL 3 ou menor do que isso? E eu encontrei lá com o Dave Snowden essa teoria, ciclo de desenvolvimento de produtos, chamada teoria do predador, do Apex Predator, ou Apex Predator, que é o predador, o ápice do predador, né? O predador alfa, como se fosse, vai. Onde eu tenho um produto, e esse produto, ele vai sendo pago, você vai colocando dinheiro, você vai injetando dinheiro nesse produto, ele nasce de uma inovação. Aqui, ó. Os primeiros entusiastas ficam animados. Early adopters, aqui. Os protótipos são validados e o negócio fica sério. Esse produto, então, ganha a maioria inicial e a maioria final. Se torna a nova ortodoxia. Se torna o novo grande produto. Se torna o predador, o produto alfa. E vai crescendo até que um momento ele chega aonde? Nos retardatários. Mude
ou morra, porque ali é o fim do ciclo de vida. E quando chegar nesse ponto do amarelo aqui, ó, eu já preciso ter um outro produto no mesmo estágio que esse estava no começo, sendo desenvolvido com protótipos testados, protótipos validados, experimentos controlados, ambiente seguro para falha, porque esse novo predador vai tomar o posto do predador antigo. Enquanto um leão se desenvolve, é alimentado por você, é cuidado por você e vai envelhecendo. E vai envelhecendo. Nesse mesmo ciclo aqui, ó. Tá vendo? Olha que legal. Nasce o novo leão, se mostra promissor, vai sendo testado e desenvolvido, até que de fato pula o abismo e se torna o predador alfa. E aqui é que ele vai morder o mercado. Olha o mercado aqui, ó. 68% das zebras desse leão estão aqui. É aqui que ele vai dominar a floresta. Até que chega num ponto em que ele já começa a ficar fraco. Ou porque outros produtos estão nascendo, ou porque não tem mais zebra, ou porque está acabando aqui a energia dele, e ele começa a envelhecer e morrer. Não é à toa que os produtos morrem no óbvio do CNEV. É o último lugar. É o lugar do TRL mais alto. É o lugar onde o crescimento é zero, porque o risco é zero. Olha que louco isso. Lembra que a gente falou? Onde o risco é zero, o crescimento é zero. E à medida que o produto vai ganhando mercado, o risco dele vai diminuindo. E quando o risco se torna o menor possível, processos, é a hora que esse produto morre. E aqui é a minha estratégia. Como é que eu faria para desenvolver produtos ou startups olhando para essa estratégia, olhando para o CNEV, olhando para o modelo de Rogers? Essa teoria não é minha, essa teoria é do Dave Snowden. Ele criou isso, estou trazendo para vocês, tá? Aqui tem o CNEV. Aqui no meio é o lugar de mudar do complexo para o complicado. É de fazer uma transição do complexo para o complicado para poder explorar os experimentos que deram certo aqui embaixo. Exatamente aquilo que a gente está falando, pessoal. Aqui, ó. Explorando os experimentos que são bem-sucedidos. É o lugar do ágil. Então, olhando para esse gráfico, a gente identifica que aqui no meio é onde acontece o ágil. E aqui, enquanto eu estou alimentando o predador, eu estou em TRLs mais altos. 7, 8. É a hora do cascata. Você já tem boas práticas funcionando. Você já não precisa fazer experimentações. Segura aí que eu vou... Por algum motivo, quando eu estou mexendo aqui, o Mac ele dá pau no mouse. Então, eu não perco a referência do cursor. Agora deu certo. Gini, como é que eu controlo projetos desse jeito? Você vai calibrar as suas restrições de acordo com o nível de complexidade e de maturidade que você tem. Mas esse é o último slide disso que eu vou mostrar, porque o assunto começa a ganhar muito corpo agora. Esse é o último slide de complexidade e de maturidade que eu vou mostrar, porque a partir disso, o assunto começa a ficar denso. Sabendo a maturidade da tecnologia e sabendo o nível de complexidade, você consegue saber o quanto eu posso ser tolerante a alterações de escopo, o quanto eu posso ser tolerante a alterações de prazo, o quanto eu posso ser tolerante a mudanças nos benefícios e o quanto eu posso ser tolerante em relação a custos. Lembra do triângulo do ágil? Que a gente fala qual é a grande mudança de uma abordagem ágil para uma abordagem em cascata? E lá no triângulo do cascata, a gente tem aquele velho triângulo de ferro, lembra disso? Que tem em cima tempo, custo, escopo. E que a gente fala que o tempo... Perdão. Vou mudar aqui. Escopo, custo e tempo. Lembra? E que a gente fala que no cascata, o escopo é conhecido. Então, eu tenho
tolerância em custo e tempo, eu consigo ter linhas de base e desviar linhas de base de custo e tempo. E quando a gente fala de ágil, a gente inverte essa pirâmide e eu passo a fixar o tempo e o custo. E o escopo se torna estimado e ele vai sendo adaptado ao longo do tempo. Olha o adaptado aqui, ó. O que eu estou dizendo? Que a sua restrição de escopo é rígida e a sua restrição, desculpa, que a sua restrição de escopo é flexível e a sua restrição de tempo e custo para o ágil é fixa. Já no cascata, a sua restrição de escopo é fixa, é rígida, e a sua restrição de custo e tempo são as suas restrições de escopo, de custo e tempo são mais flexíveis. E a gente pode olhar para pela última vez para essa tela. E na tua gestão de projeto, para acabar de uma vez por outra com essa discussão vencida, que acho que para vocês não faz nenhum sentido mais, se eu uso ágil ou não, se ágil é melhor do que cascata ou não, já vimos que isso não faz o menor sentido. De acordo com o nível de maturidade, onde eu tenho maior restrição e onde eu tenho menor restrição. É uma matriz. De acordo com o TRL do teu projeto, você vai tendo maior ou menor restrição. O legal disso, pessoal, é que não preciso selecionar uma abordagem. Eu vou medindo a maturidade do meu projeto ao longo do tempo e vendo como o meu projeto se comporta e mudando as restrições em relação a isso. Júlio, me dá um exemplo de restrições. Olha que vídeo legal sobre como tratar restrições. Dá uma olhada. Antes de entrar no vídeo, esse é um sistema muito restritivo ou pouco restritivo? Muitíssimo restritivo. Ele diz para você exatamente o que você pode e o que você não pode fazer. Você não tem nenhum tipo de flexibilidade. Todas as restrições são rígidas. O risco aqui é maior ou menor? A maior parte dos gestores entende que quanto mais restrições, mais eu preservo o sistema. Quanto mais regras, mais diretrizes, mais normativos, mais modelos internos. Quanto mais regras claras, mais eu protejo a empresa. Dá uma olhada no que fizeram aqui, ó. Lá em Londres tem um balão tipo tesourinha que se chama em Brasília, né? Que os carros circulam, rotatórias, que eles chamam de rotatória mágica. Olha como é que eles controlam isso lá. Dá uma olhada. You know how England likes to call some of its intersections circuses, and it doesn't make any sense? Well, here's one roundabout that actually deserves the title, even if it doesn't get it. Your first thought upon seeing Swindon's magic roundabout might be, man, the Brits are really off their rockers lately. But this thing, which is actually 7 roundabouts in one, has been working for 60 years. In a regular roundabout, traffic moves in one direction. In Swindon Circle, cars move both ways. Also, drivers can move from point A to point B without having to drive all the way around the circle. But they do have the option to use different routes to get to the same exit in order to avoid traffic. It may look chaotic, but it's actually pretty efficient because it means less fighting for space. You just point your vehicle toward where you want to go, yield to cars already in the midst of the magic, then Brexit on the other side. Many Americans may hate roundabouts, but they can actually cut serious crashes by 30%. Swindon says its roundabout has only seen 1 fatal crash in the past 5 years. So to celebrate a town anniversary, they paraded over 60 vintage cars through this feat of traffic engineering. Is this madness? Nope, it's Swindon. Vocês viram como que eles controlam o trânsito? Eles colocam restrições. Você só pode ir nessa direção, nessa direção, nessa direção, nessa direção, mas o próprio motorista escolhe qual caminho que ele quer ir. Ele pode ir do ponto A para o ponto B usando o caminho que ele quiser, desde que eles respeitem as restrições. Mais restrições ou menos restrições do que um sistema de semáforos? Menos restrições, porque o motorista ele pode escolher o caminho que ele quiser.
Eu não tenho nenhuma luz dizendo pare ou ande. Ele pode parar e andar na hora que ele quiser, desde que eles respeitem as restrições. E a partir daí, eu crio um sistema em que as pessoas têm autonomia para adaptar continuamente o seu movimento dentro das restrições. O sistema do ágil. Vamos para o final. Agora eu tenho a minha penúltima dinâmica, a dinâmica da pesquisa e desenvolvimento, essa roxa. Olha onde é que ela acontece. Não tem transferência de protótipos para construção. Só o que tem é pesquisa. É o que eu digo que acontece nos TRLs, nos níveis de maturidade mais baixos. 1, 2. Eu estou só pesquisando. Eu estou só explorando pesquisa e desenvolvimento. E o cascata acontecendo aqui embaixo. Justamente nos níveis maiores, 7, 8. E olha só, ele chega no 9, ele vai para cá. Porque se ele vier para cá, é caída para o caos. Para cá é processo operacional. Vira um processo. Risco baixíssimo. Logo, retorno baixíssimo. Esse desenho foi postado pelo Dave Snowden no Twitter. E olha o que ele diz nesse desenho. O que acontece aqui, ó? Nós precisamos de coisas novas. Lembra qual foi a técnica que eu falei para vocês que funciona aqui? Coisas novas. De novo, olha o que vem para cá. O que acontece no liminal do caos para o complexo? Coisas novas. O que ele diz que acontece aqui? O que seria um nível 2, 3, 4, ali, entre 3 e 4. Técnicas pré-Scrum para gerar muitos experimentos. O que vem antes do Scrum. Porque para ele, entre o 5 e o 6, é o lugar do ágil. É o lugar do Scrum. E o que acontece nessa região entre o 7 e o 8? Aqui nós temos... Por que nós esquecemos o valor dos time boxes? Por que nós estamos aqui parando de restringir tempo e custo? Porque aqui eu já posso começar a restringir o quê? Escopo. Aqui não faz mais tanto sentido eu restringir tempo e custo, porque eu já tenho conhecimento do escopo. E olha o que acontece quando eu chego lá embaixo. Nada errado com o waterfall. Aqui, antes de se tornar um processo organizacional, um TRL 9, por exemplo, ou algo perto do 9, um 8 e alguma coisa, aqui é um bom lugar para uma prática waterfall. Interessante que, olhando esse gráfico, a gente se sente mais motivado com aquela teoria, né? Porque a posição é muito próxima da posição que a gente está avaliando. Pode ser que a gente consiga sobrepor dois modelos e chegar ali num modelo que funcione melhor e que, por exemplo, nos sirva para tomar decisões como essa. Essa técnica, chamada dos 3 horizontes de planejamento, é uma técnica da McKinsey, me mostra o quanto eu devo gastar de dinheiro ou o tempo que eu devo gastar para cada um dos horizontes. Então, olha, o quanto eu tenho de investimento no horizonte 1, que é o horizonte de coisas do dia a dia. Coisas que naquela técnica do operador ápice estão morrendo. Opa, desculpem. Coisas que estão no final do seu ciclo de vida. O quanto eu crio novas oportunidades via inovação, algo que está justamente no TRL ou no nível de maturidade pré-Scrum e Scrum aqui.
e o quanto eu trabalho de pesquisa e desenvolvimento em modelos disruptivos, que acontecem em pesquisas antes mesmo dos modelos pré-Scrum, onde eu faço hackathons, onde eu faço oficinas de design sprint, onde eu tenho, como o Dave Snowden muito bem chama, onde eu tenho isso aqui, ó. Novas coisas. Essa é uma nova visão dos 3 horizontes. Melhorias de processo, expansão ou escala e disrupção. 3 horizontes diferentes que eu consigo distribuir dentro do modelo do Knevin. E com isso, Biel, Muito interessante, gente. Que massa. Oi? Muito interessante, muito interessante. Com Tu é isso, pesquisador? Oi? Cortou Tu é você? pesquisador mesmo, hein? Era. Cara, eu acho que a gente está no caminho certo. Eu tenho recebido aí bons feedbacks. Inclusive, o próximo feedback que eu vou receber é do Snowden. Eu vou levar isso para ele agora lá em Londres, já mais mastigado, e vou perguntar para ele: tio Snowden, faz sentido essa reflexão? Não quer dizer que está certa. Vale a pena pesquisar sobre isso desse jeito? Eu andei conversando com algumas pessoas mais próximas dele, o Ian, por exemplo, que é um treinador aqui, mostrei para ele, desconverso muito com o Ian sobre isso, ele gostou muito da ideia. Ele falou: leva para o Snowden, que eu acho que é o tipo da coisa que ele vai querer conversar com você. Vamos levar, vamos entender, e quem sabe a gente não tem aqui no Brasil, verde e amarelo, um modelinho legal para conseguir entender como a tua empresa gasta menos dinheiro discutindo se vai pintar as paredes de azul ou não, ou se vai usar Scrum, se vai usar XP, ou se vai usar Cascata, se vai rasgar o PMBOK, ou se vai rasgar o Scrum Guide, ou se vai colocar o PMBOK na pedra, ou se vai colocar o Scrum Guide na pedra. Como é que a gente para de usar nosso tempo com discussões desse tipo e passa a discutir cientificamente como resolver problemas complexos, problemas complicados e problemas óbvios, gastando o mínimo de dinheiro e tendo o maior resultado possível nas organizações. Fantástico. E o que você vai dizendo hoje encaixa perfeitamente no que você disse no segundo episódio, que você afirmava que existem projetos que eles nascem num ambiente, migram para um outro e eles têm que terminar no processo lá, para ser econômico. Então, assim, exatamente. Encaixado. Exatamente. A discussão sobre um modelo, ela é vencida porque um projeto amadurece. Como a gente está falando de nível de prontidão para a tecnologia, a gente está falando de amadurecimento. Uma equipe amadurece, uma empresa amadurece. Pega o ciclo de uma startup, desde o seed, desde o capital seed até o IPO. O que está acontecendo de um para outro? Eu estou amadurecendo a empresa. Eu estou amadurecendo os ativos da empresa. Eu estou amadurecendo o capital da empresa. Eu estou diminuindo o risco da empresa. E, naturalmente, uma empresa que nasce e explode aqui, ela tem muito mais retorno sobre o que acontece aqui, mas o risco também é muito grande. Quantas conseguem, de fato, ter uma disrupção aqui dentro, né? Hoje foi menos interativo porque a gente não teve modelos. Eu queria muito ter recebido um modelo para a gente poder discutir em cima dele. E o que eu faria? Eu faria essa dinâmica que a gente fez, que ficou só teoria, eu iria pegar um modelo de vocês e eu ia discutir tudo isso em cima do modelo de vocês. Como não aconteceu, eu precisei usar o meu aqui, improvisar um aqui. Mas o legal seria ter recebido um de vocês para a gente poder fazer isso. Então, agora eu vou lançar de novo o desafio. Quem quiser, depois dessa discussão de agora, assistir aos outros vídeos, construir um modelinho seu e discutir com a gente, manda para o Biel, a gente agenda um webinar com você. Eu nem combinei isso com o Biel, tá? Tô falando agora, mas é um cara que me deixa tanta liberdade para criar. O Gabriel me deixa tanta liberdade, o Daíton, a turma da Agile Trends, me dá tanta liberdade para propor, que esses tipos de coisas, eu sinto até total liberdade de propor, porque eu sei que se não for aceito, vai vir uma coisa melhor ainda. Cria um modelo, manda para o Biel, e a gente marca um webinar com você, discutindo o teu modelo a essa luz, em que TRL está,
Que práticas você poderia usar para isso? E a gente pode até fazer um experimento. Pode rodar o teu modelo, coletar dados do teu modelo e, quem sabe, até utilizar na minha tese de doutorado, por que não? Como um experimento que a gente rodou e amanhã a gente publica o modelo com o teu projeto. Inclusive, Biel, eu não decidi ainda se eu vou fazer a tese utilizando os projetos do Ministério, que é uma coisa que eu quero utilizar, mas se eu vou usar só os do Ministério. Porque uma coisa que eu queria muito fazer era lançar uma chamada na rede para ir nas empresas, não precisa ir fisicamente, a gente pode ir pelo Zoom, entender projetos das empresas, pegar uns 200 projetos, colocar os projetos nesse modelo, fazer testes com vocês, coletar os resultados com vocês e levar lá para a França 500 projetos testados com esse modelo, mapeando os resultados. A gente pode fazer juntos isso e criar uma tese uma tese minha com os dados dos projetos de vocês, o que vai enriquecer demais o negócio, né? Não, e aí vai sair dessa ideia de ser uma teoria somente, né? Vai ser algo que foi experimentado no mundo real, né? E isso aí eleva muito a experiência dos nossos artigos científicos, que, de fato, como você falou, são muitos, mas pouquíssimos referenciados no mundo, assim, dito de uma maneira cruel. A gente escreve muito, mas o que a gente escreve, desculpa, não parece que não está servindo, né? E aí, quando junta todas essas melhores práticas, vai embora. Não vira. Olha lá, o Thiago Nascimento está lá. Primeiro quero mandar um beijo grande para o Thiago, um grande, grande amigo, muito querido mesmo. E ele tá comigo no doutorado e ele está usando o Kinevin para construir uma outra tese sobre gestão de mudanças utilizando o Kinevin. Fica aí o convite para o Thiagão, a hora que ele sentir, eu sei que está meio corrido para ele agora, mas a hora que ele estiver mais tranquilo, ou se ele sentir que também o modelo dele está mais maduro, para a gente vir fazer um webinar aqui com ele, para ele mostrar a visão dele sobre o Kinevin na gestão de mudanças, que tem absolutamente tudo a ver com isso. Tudo a ver com isso. Aí a gente junta esse negócio e faz uma discussão, um painel, Thiagão, eu. Se Deus quiser, a gente consegue trazer ainda uns caras da Cognitive Edge para conseguir discutir com a gente aqui em cima disso. E, cara, gerar uma discussão de alto nível. O Brasil é muitíssimo bem visto pela Cognitive Edge em relação a pesquisas de complexidade e de modelos de gestão de projetos. No último curso, a gente foi em 8 para Chicago, agora a gente está indo em 4 lá para Londres. Sempre somos os maiores grupos nessas discussões. Gente, a gente tem que ter orgulho do nosso país, que está gastando dinheiro, gastando tempo, investindo. Turma de doutorado fortíssima ali, muita gente falando de complexidade. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é muita teoria, eu sei que não dá para engolir isso de uma vez, mas vai ficar gravado no canal do Trends. Volta lá depois de um dia, 2 dias, vê umas partes disso de novo, entende de novo. Como é que você pode contribuir para esse estudo? Qual a ideia que você teve? Que insight que você teve? Compartilha. Vamos criar uma rede. Vamos criar uma rede. A minha ideia é muito limitada, é a ideia de uma cabeça só. Vamos colocar todo mundo para pensar nisso, a gente vai conseguir chegar numa solução muito louca. Show. E deixa eu voltar aqui, deixa eu ver aqui, alguém perguntou, Cristiane perguntou assim, se os webinars anteriores estão no canal do Agile Trends. Está sim, eu até abri aqui para conferir, já estão lá, já está publicado o 2º episódio e o 1º episódio. De hoje para amanhã, o Gino deve subir aqui já no canal do Agile Trends. Contudo, aqueles links que eu mandei lá nos comentários também tá valendo. Eles já vão, às vezes, para algum ponto. Às vezes, eu já pulo direto já o bate-papo inicial, a acolhida do pessoal, já direto para o conteúdo direto. E você que chegou agora, eu estava vendo aqui, tinha 30 pessoas, cara. 30 pessoas ao vivo aqui com a gente, fantástico. 31 pessoas agora ligadas. E deixa eu fazer um jabazinho rapidinho aqui. Vai ter um workshop aqui em Brasília e lá em São Paulo. As informações estão lá no Instagram do Agile Trends, está no site também. Teve virada de lote essa semana, mas qualquer coisa, manda um zap para a gente, responde o nosso e-mail, que a gente vê o que a gente consegue. Se você precisar de documentação para empenho também, para o serviço público também, entre em contato com a gente.
O prática que vai ter aqui em Brasília vai ser 28 e 29 de novembro. Então, daqui a 38 dias, mais ou menos. E eu queria te convidar para você ir para São Paulo, fazer uma imersão de agilidade, dias de 6 a 9 de abril. Lá em São Paulo vai ter o Agile Trends 2020. É o maior evento de agilidade do Brasil, né? Salvo engano, eu fui palestrar lá esse ano, foram 2.600 pessoas lá. 2.600. Então, assim, gente do mais alto gabarito, de várias empresas, show de bola mesmo. A gente ainda não tem a data do próximo webinar, mas eu vou acertar alguns detalhes com a Dani essa semana, a partir de amanhã mesmo, a gente já vai conversar. E, Gino, cara, obrigado, bicho. Obrigado por trazer essa discussão. Obrigado por compartilhar essas ideias que são fantásticas. Muita gratidão, né, em nome do Dairton, em nome da Dani, né, agradecer as tuas palestras, agradecer o keynote que você foi aqui no Agile Trends de Gov. Te esperamos em São Paulo, viu? E, cara, valeu. Tu é 10. Até alguém comentou, não sei se foi o Augusto, cada vez é mais teu fã. Eu também, acho que todo mundo. Deixa eu ver. Obrigado, velho. A gente tá juntos, não tem isso, não, cara, de agradecer, pelo amor de Deus. Sou eu quem agradece o espaço. Quantas pessoas gostariam de poder receber esse convite, que com tanto carinho me é oferecido e que eu sempre valorizarei demais. Espero sempre ser digno de receber convites desse. Obrigado, cara. Um beijo para você, para o Dairton, para a Dani, para todo mundo do Agile Trends. São pessoas muito queridas e grandes amigos que me deram a mão lá no começo, quando ainda não tinha nenhum tipo de... nenhuma contribuição muito grande para fazer para a comunidade. Está só começando, mas resolveram me ouvir. Eu lembro da primeira ligação que fiz para o Dairton para pedir para palestrar no Agile, na época, no Agile Trends. Na época, nem estava funcionando muito bem esse modelo de submissão de palestra. O Dairton, ele selecionava pessoalmente, palestra por palestra, tinha que convencer, tinha o pitch, para convencer o cara de que o negócio era bom. Então, foi um momento de muita alegria. Foi Anderson, Freza e Melissa Fayad e Patrícia Amaral, os três da Caixa, que me levaram para falar com o Dairton, e obrigado a todos eles, ao Dairton por ter me ouvido naquele momento. E, galera, eu sou fã de vocês da mesma forma, né? Isso aqui só é possível porque vocês estão aí ouvindo, senão eu poderia estar falando sozinho, né? Então, obrigado por estarem me ouvindo, obrigado por estarem colocando o domingão de vocês com o Netflix um pouquinho de lado para estar aqui com a gente, e é isso que vai desenvolver o nosso país. É por meio de discussões, ciência, tecnologia, inovação, discussões. Quero também dar uma notícia em primeiríssima mão. Sexta foi meu último dia de Ministério, Ciência e Tecnologia, e meu último dia de Caixa Econômica Federal. Saí de licença por 2 anos, talvez renováveis por mais 2, para correr atrás de alguns sonhos pessoais, para me dedicar mais aos meus projetos, para me dedicar mais a essas pesquisas, para me dedicar mais a modelos de educação que eu quero colocar para funcionar, e a protótipos que eu estou trabalhando há alguns anos, e agora chegou a hora de passar de TRL3 para TRL5, e para isso tem que sair e tem que me dedicar. Estou aí à disposição para a gente trocar ideia, para a gente poder conversar, com um pouco mais de tempo agora, e dedicado em projetos relevantes como esse, que são nada mais do que a soma de todo o conhecimento que a Caixa, o Ministério e todos vocês me deram, e que agora é hora de colocar em prática e botar para rodar. E tomara que dê certo. Torçam por mim, rezem por mim aí. Show de bola. E pode contar com a gente, viu, Gino? Conte com Sempre. a gente. Cara, brigadão. Tamo junto, precisando. Né? Muito obrigado por compartilhar, muito obrigado por ser este educador na veia. Né? É uma honra, meu irmão. É uma honra. Obrigado demais. Obrigado, galera. Mega semana para vocês. Sucesso, boas notícias, que os bons ventos carreguem sempre vocês para as melhores direções. Show. Valeu. Valeu, pessoal. Beijo. Valeu. Um abração.